Olá, amigo, olá, amiga, que bom que você está com a gente mais uma vez em mais uma jornada do seu programa das boas notícias para a saúde financeira do seu bolso. Que bom é ter você com a gente e que bom a gente entrar em sua casa com muito carinho, com muito amor, com jeitinho, para tratar deste assunto que é legal. Falar de dinheiro não é uma coisa complexa, não é uma coisa ruim. As consequências da má gestão financeira, elas são ruins. Mas falar de dinheiro é coisa boa sim, porque através do dinheiro nós podemos realizar os nossos sonhos, podemos ser fiel a Deus, ajudando na pregação do Evangelho, podemos ajudar o nosso próximo. Por isso que nós estamos aqui, para que você seja feliz também com as suas finanças pessoais. O tema de hoje é muito importante, talvez um dos mais importantes. A responsabilidade que temos como pais de planejar a nossa família. E eu estou dizendo aqui de filhos. Qual a implicação financeira de gerar uma criança? Que planejamento devemos fazer? Quando devemos começar esse planejamento? Como devemos tratar deste assunto dentro do casamento para que a vinda dos filhos traga também felicidade na questão financeira e não traumas? E se você ainda não é casado, fique ligado porque os conselhos serão importantes para você no futuro. E quem sabe, se você aí, pai e mãe, já educou os filhos, fique ligado, porque você pode ajudar outras pessoas. Portanto, o tema é significativo e eu espero que você fique ligado, atento, porque tem muita coisa interessante com a presença de um especialista que vai nos falar sobre este assunto. O convite de sempre, nos siga nas redes sociais. E quando você entrar no nosso site, você vai ver a imagem dessa revista. A revista Saldo Mais. É um presente da Novo Tempo para você, um estudo bíblico sobre finanças, conselhos práticos também, que vão ajudá-lo a cuidar bem do seu dinheiro. Clica na imagem da revista, vai aparecer um cadastro, preenche os seus dados, você vai enviar para a gente e nós vamos enviar então a revista Saldo Mais gratuitamente para a sua casa. É um presente do Saldo Extra e da Novo Tempo para você. Se você não tem acesso à internet, ligue para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, no horário comercial, vamos receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e enviar com muito carinho a revista Saldo Mais para que você tenha algo mais para ajudá-lo nas suas finanças pessoais, ok? Estaremos aqui aguardando pelo seu contato. Vamos ao tema de hoje, na presença de um especialista, um amigo de longa data. César Reis, que prazer ter você com a gente aqui, muito obrigado por dedicar o seu tempo para nos ajudar nesse tema palpitante que muito me interessa, a questão da educação financeira e do planejamento para os filhos. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui contigo hoje. É uma alegria a gente poder participar de um programa como esse e poder ajudar centenas e milhares de pessoas com respeito a este assunto que é sobre o custo de um filho, o planejamento de ter uma família. Que bom, César. Eu vou apresentar aqui rapidamente o César para vocês. Ele é pastor e é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Educação Financeira e Terapia Financeira pela UNOeste de SOP, afiliado à Associação Brasileira de Educadores Financeiros, tem experiência em orientação financeira pessoal, temas como dívidas, orçamento, ministra programas sobre educação financeira para casais, jovens, mulheres, empreendedores. Que bom é ter uma pessoa que não apenas tem conhecimento teórico, mas está hoje tratando deste assunto de finanças com famílias e com casais. O tema é filhos. Não vamos falar aqui de educação financeira para os filhos. Correto. O tema é voltar para os pais, para o casal. Ter filhos é uma grande responsabilidade, é uma alegria, mas uma grande responsabilidade. No que diz respeito às finanças, quando deve começar o planejamento financeiro pensando nos filhos? Olha, eu quero começar com uma história. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas há um folclore atrás disso, né? Disse que uma jovem estava ali grávida e ela foi e perguntou para Napoleão Bonaparte, não é? E perguntou para ele o seguinte: quando que eu devo ensinar o meu filho? Quando que eu devo ensinar a minha criança? E Napoleão deu uma resposta para ela que foi impactante, né? Ele disse assim para ela, 20 anos antes da criança nascer. Então, a pergunta que você me faz, levando a um paralelo com essa história, é importante que os pais tenham eles se preparem para
quando tiver um planejamento de receber a criança, o nascimento de um bebê, isso tem que haver um preparo, isso não pode ser assim, vamos ter uma criança hoje, não é? E daqui 9 meses vai nascer, mas e que preparo vai ter atrás disso? Há muita despesa, investimento. Eu também eu quero hoje, Toninho, não gostaria hoje aqui de a gente desanimar os pais e mães que querem ter os seus filhos, né? Sim. Um dia eu fiz um programa voltado a esse segmento, não é? E no final, era um encontro de noivos. E no final, eles me disseram assim, olha, pastor, eu não quero mais ter filho. Não é essa, né? Você que você tem uma menina, eu tenho um casal de filhos, mas eu sei quanto custa, não é? Eu sei o trabalho que dá, não só na questão de educação, não é formal, mas a questão do custo, não é? Quantas coisas nós abrimos mão para que nós possamos investir nos nossos filhos, em educação, cultura, material, roupa, enfim. Filho, para a gente ter os filhos, é necessário um preparo muito antes de eles nascerem. Ou seja, quem quer casar tem que pensar em quantos filhos vai ter, entra naquele planejamento, jovens que estão noivos, aquele alinhamento de expectativas, sentem juntos, conversem, façam as contas, quanto cada um ganha, quanto o outro ganha, como será o padrão de vida. Querem ter filhos? Comecem a pensar nesse assunto. Agora, nós estamos falando aqui, obviamente, de finanças. E aí, a gente fala que tem que pensar antes porque tem um custo, filho. Não de forma pejorativa, mas existe alguma estatística, algum cálculo que possa traduzir qual é o custo de ter um filho? Existe. Pensando assim no longo prazo, não apenas quando nasce, mas pensando em todo o processo educativo. Processo, até ele sair de casa, digamos assim, ele ter constituir a família dele, né? Deixar de ser dependente. Eu pergunto nos meus encontros de finanças, especialmente para casais, eu pergunto assim, filho tem custo? Aí as pessoas olham para mim e dizem, não, filho não tem custo não é? Filho é uma bênção, claro que é uma bênção. Filho é a coisa mais importante do mundo, não resta dúvida que é importante para nós isso, não tem dúvida disso. Mas filho tem custo? Claro que tem custo, não é? Você vai precisar, uma senhora grávida, tem o pré-natal, tem ali a gravidez, depois quando nasce a roupinha das crianças, a roupinha do bebê, o berço, um plano de saúde, que a criança, é importante a criança ter isso, a vacinação, a criança dos 0 aos 3 anos, tem todas algumas despesas que são próprias da sua idade, mas a partir do crescimento, até chegar a fase jovem, cada ano que passa, ela vai gastando mais. Então, foi feito pesquisas, Toninho, pesquisas sérias, eu já vi várias delas, quanto custa uma criança do nascimento do zero, nascimento, até os 23 anos. Ou seja, nascimento, a adolescência, a juventude, até acabar a faculdade. Não é? Desde o nascimento até terminar a faculdade. Quanto custa isso? Então, isso é baseado também na renda familiar. Quanto maior a renda, mais investimento você faz no filho. Quanto menor a renda, menos investimento você acaba fazendo, porque você também não tem como fazer isso. Mas a classe A, vou te falar pela classe A. Na pesquisa tem o seguinte, famílias que têm rendimento familiar acima de 25 mil. Sei que é um volume grande, não é? Assim, esposo, e todo mundo está em casa. Tem uma renda familiar acima de 25 mil, uma criança dos 0 aos 23 anos, ela vai ter um custo de mais de 2 milhões e 100 mil. Uau! Sem custar o custo de oportunidade, né? Que você fizer um investimento, mais de 2 milhões e 100 mil. O que se faz com 2 milhões e 100 mil? Deve fazer muita coisa, né? Dá para ficar rico, milionário. Milionário, são 2 milhões, né? Então, dá para comprar um belo do imóvel, dá para comprar mais de 20 carros, uma poupança gorda, né? Mas o fato é que você está investindo na formação de um filho. E se você tem 2 filhos? 4 milhões e 200. Se for 3? Eu faço essa pergunta nos eventos, as pessoas ficam assustadas, porque elas não fazem cálculos. Agora, pais que recebem, por exemplo, até 6 mil reais, 6 mil reais, 6, 7 mil reais, num período de 23 anos, ele vai ter um investimento na faixa de 600 mil. Dá para comprar um imóvel com 600 mil? Dá para comprar um bom imóvel com 600 mil reais, um bom investimento. E pais que ganham até 2.500, 3 mil reais, se investe 320 mil reais na educação do seu filho, no processo educativo do filho, para criar o filho. Então, o filho tem custo? Tem muito custo, não é? E às vezes as pessoas elas não sentam para fazer esse cálculo. É verdade que se a gente fosse sentar para fazer o cálculo também de tudo isso, a gente pensaria 2 vezes. Mas é importante pensar, não é? Quem sabe fazer uma prevenção disso, já separar um recurso para isso,
pensando no filho que vai para a faculdade, vamos separar um dinheirinho para a faculdade para o filho, vamos guardar ali um pouco antes de ele ir para o curso universitário. Enfim, tem que haver um preparo. É legal ter filho? É, eu tenho 2 e eu sei que é uma bênção, né? Mas tudo isso tem custo e se você não se prevenir para isso, não fazer uma reserva para isso, você sem dúvida alguma vai cair num problema de dívida, vai te trazer sérios problemas. É bom esta conscientização, né, César? Eu digo o seguinte, César, de que ter filho realmente é uma bênção. Às vezes a gente pensa que nós pais educamos os filhos, não é só isso, o filho nos educa também. A gente, consciente da responsabilidade da educação, se preocupa em ser um exemplo, a gente se cuidar para que os filhos possam copiar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, o filho é uma bênção porque ele traz alegria, traz contentamento, satisfação, ele nos ajuda no nosso processo como família, mas não vamos esquecer que existe uma responsabilidade. Então, o número de filhos que a família deve ter, não é, César? Não está associado aos sonhos. Eu quero ter 3, eu quero ter 4 filhos, porque lá em casa foi assim, eu quero ter a casa cheia. Mas entender que existe uma contrapartida, que é a responsabilidade da educação. E vai depender de dinheiro, sim, para que inclusive você não sofra com seus filhos, dando a eles uma educação de qualidade, para que eles tenham, sim, no futuro, sejam felizes e em vez dos filhos trazerem alegria, podem trazer tristezas, se esse processo que acompanha a satisfação de ter o filho com a responsabilidade, ele não for equilibrado. Agora, César, para não deixar ninguém assustado, né, com este assunto, agora eu não vou ter filhos. Quais seriam as despesas principais, pensando na educação básica do filho? Porque você disse que a despesa pode chegar até 2 milhões de reais. Um pai que matricula numa escola internacional, que manda o filho para o exterior, que paga 2, 3 cursos especiais para o filho, música e tantas outras coisas. Quais seriam as despesas elementares e principais que o pai deve pensar quando ele for partir para esse cálculo, pensando no planejamento do número de filhos? Ok, na planilha desse cálculo, para chegar até 2 milhões, 600 mil, 300 mil, ali nós alocamos várias despesas. Mas não resta dúvida que a despesa de maior volume é a despesa de educação. A despesa de educação, ela acarreta no maior investimento que um pai tem que pensar em fazer para o seu filho, né? Porque hoje é o seguinte, nem todos os filhos entram na universidade pública. E mesmo para entrar na universidade pública, existe todo um investimento anterior para chegar na universidade pública. E a maioria dos nossos filhos, eles vão para a universidade particular. Então, um pai, ele tem que entender que na hora que o filho for para a universidade, ele tem que ter um preparo para fazer isso. Você vê, uma universidade hoje, segundo cálculos, uma universidade particular, não somando os cursos de ponta, talvez um curso como medicina, um curso como engenharia, mas os cursos mais médios na questão de valor, você vai ter um investimento na faixa, no mínimo de 300 a 400 mil reais. Né? E se for um curso de medicina, vai passar de 700 mil reais. Agora, você tem que pensar que o seu filho vai ter sonhos. E você tem responsabilidades com isso. Então, você tem que ter recursos para poder investir na formação do seu filho. Agora, é lógico que eu estou falando para famílias, às vezes, que não tem todo esse recurso. Então, o que tem que fazer? Quais são os passos que tem que seguir? Os passos que tem que seguir, Toninho, é já fazer uma reserva. Por exemplo, faz uma previdência privada. Há pais que, quando a criança nasce, já faz uma previdência privada. Se não quer fazer uma previdência privada, em virtude dos custos, e a família é educada financeiramente, começa a fazer uma reserva. E é interessante o seguinte, tem que ter uma reserva com boa liquidez. Em que sentido? Que se precisar do recurso, tem que ter o dinheiro. Não é? A gente faz algumas aplicações com respeito a filho, mas pode ter uma emergência, você precisa ter o dinheiro rápido. Não é? Recentemente, eu vou te contar um caso que aconteceu recente. Um amigo meu estava fazendo um investimento e tinha muita liquidez, quer dizer, ele podia pegar o dinheiro a qualquer hora. Não é? Um CDB, uma poupança, um tesouro, enfim. Cada um sabe onde vai colocar o recurso, a questão de investimento, para que tenha liquidez, que qualquer hora que ele quiser, ele vai lá e pega. Ele teve um problema com o filho dele, houve um acidente. E o acidente é o seguinte, era grave. Ou ele pagava na emergência particular para o médico, ou a criança ia morrer. E ele tinha um recurso guardado, ele tinha feito uma prevenção disso, ele tinha um dinheiro guardado, uma poupança. Aí ele pensando na família, no filho, ele foi lá, pegou o dinheiro, pagou,
e a criança sobreviveu. Porque ele tinha um recurso, quer dizer, é importante numa emergência. Veja, não é só na educação, tem que pensar que você tem que ter uma reserva para qualquer situação, uma situação que foge do teu controle, porque agora você tem uma responsabilidade com uma criança. Não é assim, vamos ter as crianças e seja o que Deus quiser. Não é que seja o que Deus quiser. Claro que Deus vai dar bênção, Deus vai cuidar, mas eu tenho que fazer a minha parte, fazer uma reserva, fazer um planejamento com a minha esposa. Não vou ter 4, 5 filhos, vamos ter vários filhos. Sabe que eu sempre sonhei em ter muitos filhos, porque eu sou de uma família que nós somos, eu e meu irmão. Eu sempre gostei muito de chegar na época do Natal, e aí a gente sentar tudo em volta da mesa, aqueles vários filhos, troca de presente, mas quando eu caí na realidade, e eu vi que isso seria um desafio para a gente ter uma boa educação, investir realmente na criança, para que ela seja um grande profissional, um bom cidadão, um cristão de verdade também, uma pessoa responsável, eu tenho que investir na questão cultural, religiosa, também, questão religiosa tem custo, você comprar livros, você colocar numa boa escola, E você está me ouvindo aí, você pai e mãe, você não vai colocar o seu filho numa escola assim que você não valoriza a escola, você tem que procurar colocar no melhor que você pode, naquilo que você pode, fazer um esforço para colocar numa escola onde o teu filho vai ter uma boa educação, e isso tem custo. Então, você tem que sentar, fazer o cálculo, até mesmo antes dessa criança nascer. Portanto, Toninho, é importante, planejamento é fundamental, no processo de você constituir uma família. E um detalhe importante, esse planejamento você pode começar com aquelas necessidades básicas, aquela pirâmide de necessidades. O que vem na base? Alimentação, vestuário, você vai precisar de medicamentos. Segurança. Você falou de vacinação, de segurança, é a base. Depois você vai para algo mais, que talvez seja educação, fazer uma reserva. Você pode pensar até em patrocinar um curso de línguas para o seu filho, planejar a escola pública. Agora é importante, César, eu dizer algo aqui. Se você, pai, não tem condições de patrocinar essa educação numa faculdade para o seu filho, pagar uma escola, não fique frustrado. Porque o mais importante é o tempo que você dedica, é o seu diálogo com o seu filho, é o seu exemplo, é a educação em casa. A outra educação complementar, procurar uma boa escola particular, que quem sabe pode dar continuidade ao processo educativo que você tem em casa. Mas eu quero dizer para vocês, eu estudei numa escola pública. E quando eu terminei o ensino médio, o meu pai não podia pagar uma faculdade para mim. E eu trabalhei de dia, estudei de noite. Nem por isso deixei de ter a minha graduação. E hoje estou aqui, como vocês sabem, como diretor-geral da Novo Tempo. Deus proveu oportunidade diante da minha realidade, mas não faltou em casa aquilo que eu precisava, que foi o exemplo, a educação, principalmente da minha mãe, das minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu, para que esse processo educativo ele acontecesse. Vamos pensar no básico, no essencial. E se você puder dar mais dentro desse processo de construir a educação do seu filho de uma forma mais ampla, oferecendo algo mais, faça isto. Mas vamos agir com responsabilidade. Eu acho que essa palavra-chave, pensar em educar os filhos, não apenas para essa vida, mas para a vida futura. Não tem dúvida, não é? Recentemente eu estava num curso, na primeira cadeira estava uma senhora, e ela me disse assim, ela falou, pastor César, eu estou com um problema com meu filho. Eu falei, o que acontece? Eu não sei dizer não para ele. Tudo que ele quer eu acabo dando, e isso está me trazendo sérios transtornos financeiros. Quer dizer, ela não tinha um orçamento, não havia uma prevenção para isso, tudo ela estava dando. Ele queria fazer um curso de línguas, ela deu. Ele quis fazer um intercâmbio, ela mandou. Ele quis um automóvel, ela acabou dando para ele. Quer dizer, ela não criou uma responsabilidade no filho. Eu vou te contar a minha vida pessoal também. Acho que é importante, às vezes, os telespectadores saberem disso, né? Com certeza. Eu tenho um casal de filhos, meus filhos estudaram também, eles trabalhavam no período de férias. Nós, na Igreja Adventista, nós temos um programa, né, que nós chamamos de coportagem, e por muito tempo eu trabalhei nesse setor da igreja. Os meus filhos foram coportar, eles foram vender os livros para poder pagar a escola. Eles queriam alguma coisa a mais, não é? Eles tinham que ir atrás disso, né? E eles se formaram na escola adventista, foram para uma universidade fora da rede educacional adventista, mas eles também pagaram, eles tiveram a parte deles.
Não saiu só do meu recurso, porque eles sabiam como era o processo e o orçamento que nós tínhamos dentro de casa. É um processo de educação para que eles saibam o custo que eles têm também. É importante que eles saibam o custo. Hoje, os meus filhos, a minha filha mais velha, ela tem 28 anos, ela mora no Haiti e ela faz um trabalho humanitário, não é? Ela ajuda pessoas carentes, ela trabalha para um departamento chamado ADRA, que é um segmento da Organização Adventista, e ela trabalha lá para ajudar os mais necessitados. E ela sabe o valor dos recursos que ela recebeu e da maneira como ela aprendeu. O meu filho mais novo, ele tem 26 anos, ele trabalha no Iraque, no Kurdistão. Ele trabalha lá, numa agência humanitária também, ele trabalha na área financeira, você vê, ele trabalha na área financeira, tudo aquilo que ele aprendeu em casa, não só do aprendizado, mas ele sabe quanto custou tudo isso. Não é? E eles hoje estão envolvidos em ajudar a humanidade, mas porque sabe que todo o preparo que receber em casa, especialmente financeiro, não é? Ele hoje é diretor financeiro dessa agência, não é? E a menina hoje é diretora de projetos. Então, viram em casa, mas não só da educação, mas viram o valor do dinheiro. Dinheiro é importante? A pergunta é essa, dinheiro é importante? Dinheiro é muito importante. Saber usá-lo é importante? Extremamente importante. E nós em casa sabemos quanto custa um filho, qual o valor de um filho, quanto custa para poder formar uma criança. Então é importante que os pais, ao se prepararem para ter os seus filhos, tenham um preparo intelectual, um preparo religioso, mas acima de tudo um preparo financeiro, porque filho tem custo e ele custa bastante, se você quer dar aquilo que você talvez não teve. A gente é assim, né? Sempre quer dar para o filho aquilo que a gente não teve, não é? Dar o melhor para os nossos filhos. Mas o importante é saber que dentro do nosso esforço, fazer um orçamento, fazer um preparo, investir os recursos e investir nos filhos para que sejam bons cidadãos, bons cristãos e, acima de tudo, bons profissionais. Agora, César, uma pergunta importante, porque o tempo está terminando. Eu acho que é legal que você comente com a sua experiência isso. Imagina lá, está um pai agora e uma mãe dizendo o seguinte: eu não assisti esse programa antes, eu não me planejei e agora estou com 3 filhos aqui em casa e eu não estou dando conta com todas as finanças. É claro que o casal, eles pensam nele também. É questão do carro, eu quero ir para uma academia de ginástica, eu quero ir para o salão, o rapaz quer sair, o marido quer sair com os amigos para uma prática esportiva, mas os filhos estão lá. Diante desta consciência, como fazer um alinhamento das finanças em casa? O que deve ser prioridade nesta hora? A vida do pai e da mãe ou a educação dos filhos? O que você tem a dizer para que esta família possa alinhar as coisas neste momento para que não tenha problemas no futuro? Essa pergunta é cruel, né? A pergunta é difícil de responder, mas tem solução. A primeira dela é o seguinte: a gente tem que diferenciar entre desejo e necessidade. Veja, quais são as necessidades reais da família? Muito bom. Não é? É importante você entender quais são as necessidades reais daquela família. É academia agora? Ou é o investimento educacional? A academia tem parque, vai para o parque. Não é? Eu por muito tempo ia para o parque, eu não pagava academia, agora eu posso pagar academia. Mas por muito tempo, quando meus filhos, eu estava investindo neles, não tinha academia, eu ia para o parque, fazia meu exercício, praticava meu esporte, mas agora, como sobrou mais um pouco de recurso, porque já estão independentes, agora eu vou para uma academia. Não é? Comer fora, fazer um lazer ou um restaurante, isso é necessidade ou desejo? Eu acho que isso é um desejo. Então, eu tenho que alinhar dentro da minha casa quais são as necessidades e os desejos. Então, eu tenho que focar quais são as minhas reais necessidades diante da minha responsabilidade como um pai, como uma mãe, no processo de preparar o meu filho para uma sociedade que não é fácil, que não tem sido fácil. Sei que para você também não é fácil, não é? Mas você alinhar a necessidade e os desejos. Os desejos podem ser colocados para depois. Não é? As necessidades, elas são imediatas. Educação é necessidade. Não é? Saúde é necessidade. Roupa, que não precisa ser de marca, mas elas são necessárias. Agora, as demais coisas, e como a Escritura Sagrada fala, né? As demais coisas vão ser acrescentadas. Os desejos, eles podem ser acrescentados, mas as necessidades reais têm que ser discutidas em casa, ver aquilo que é prioritário e trabalhar nessa direção. Podemos afirmar, César, que como pais, que temos filhos pequenos, de que os filhos, eles devem ser prioridades no orçamento da família? Não tem dúvida, né? Isso sim, não é? Quer dizer, a gente sabe disso, que o importante, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, algum desejo nosso, até algum sonho nosso, em virtude da realização dos nossos filhos. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade.
não é? Já que nós temos as crianças, nós decidimos ter filhos, então nós temos responsabilidade com essas crianças, não só no aspecto de alimentação, não é? Não só no aspecto talvez do vestuário, mas especialmente também de a parte cultural, acadêmica, religiosa, e isso custa dinheiro, custa tempo e tem que gastar energia para fazer isso. César, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história, experiência com a sua filha, e obrigado por nos desafiar como pais a nós dedicarmos a nossa vida aos nossos filhos e colher os frutos no futuro. Okay. Existe um salmo belíssimo que fala da grandeza dos filhos na nossa vida. O Salmo 127. Eu quero destacar 2 versos. O primeiro deles é o verso 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A herança do Senhor não é, quem sabe, o talento que você tem, a sua prosperidade financeira, o seu desenvolvimento. A maior dádiva que nós temos depois da salvação em Cristo são os nossos filhos, a herança de Deus. Eu acho que isso traduz o tamanho da nossa responsabilidade como pais e ter a consciência de que Deus nos confiou algo muito especial, que são os nossos filhos. Como o pastor César aqui disse, deve ser uma prioridade em nossa vida e também no nosso orçamento. Mas esse mesmo Salmo, o verso 1, ele é belíssimo e ele apresenta um desafio para nós que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que a Bíblia diz é o seguinte: educar os filhos, preparar a faculdade dos filhos, ter um plano de saúde para os filhos, tudo isso é importante, tem o seu lugar, mas muito mais importante do que as provisões materiais é a presença de Deus. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não desenvolva a sua responsabilidade como pai e como mãe sozinho. Faça isso com a bênção do Senhor. Se você buscar a bênção de Deus, Ele vai lhe dar sabedoria, saúde, inteligência para conduzir os seus filhos a se tornarem bons cidadãos nesta terra e no reino eterno que nos aguarda. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.